Uma boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando essa sessão ordinária do dia 30 de julho de 2022. Estamos recebendo hoje como palestrante convidado o pesquisador Hugo Delfim, pesquisador do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu, que nos prestigia hoje, junto com seus amigos aqui do Instituto, né? Agradecer a presença de todos os associados, dos convidados, né? Antes de passar a palavra, passar alguns breves informes, né? Aos membros do Instituto, né, que estão aqui presentes. Nós estamos aqui, né, nos trabalhos para a celebração do bicentenário da independência aqui em Itaboraí também, né, capitaneado aqui também pelo professor Paulo Quinaus, que nos prestigia. Alguns informes importantes, né, nós estivemos no começo do mês conversando com a loja maçônica Concórdia Segunda, que também representando a maçonaria nesse processo de independência, a maçonaria de Itaboraí, né, eles também vão colaborar, né, com um evento que eles estão determinando ainda, né, agora para o dia 20 de agosto de 2022. Seguindo essa linha também, o Instituto Histórico de Itaboraí ele foi contemplado num edital do Estado do Rio de Janeiro, né, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e a comissão da revista, a comissão permanente da revista do Instituto Histórico, está responsável pela confecção desse livro. E nós estamos agora fazendo as pesquisas de campo, estivemos nas ruínas do Convento de São Boaventura com o professor Cláudio Prado de Mello, vamos marcar também aqui com a Paula, pesquisando na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, no Mosteiro de São Bento, alguns locais, né, que foram palco da passagem de Itaboraí pela independência, né? Tudo vai fazer parte dos bastidores da pesquisa do livro de Itaboraí no bicentenário da independência, né? Então, seguindo essa linha, né, já feitas as apresentações, as pré-apresentações, né, professor Rui, que acabou de chegar, professor Rui Aniceto, nosso diretor-geral da revista do Instituto Histórico, né, eu passo a palavra ao professor Hugo Delfim, né, esteja à vontade, nós estamos até às 9 horas para a sessão, então você tem aí mais ou menos uns 40 minutos ainda de fala, tá bom? Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense, especial David, que andou conversando muito comigo. Tá? Eu estou um pouco nervoso, é a primeira vez que eu falo em público, ainda que seja algo virtual, mas espero que eu atenda a expectativa de vocês. Tá? Eu gosto muito de escrever, de criar alguns artigos, mas eu não estou tão acostumado a falar aí no meio de tantas pessoas de gabarito, mas eu me sinto honrado, tá? O meu nome é Hugo Delfim, eu sou administrador de empresas, apesar do David ter me chamado de professor, não sou professor, não sou na área de história, tá? Eu comecei as pesquisas como um hobby, o interesse no tema veio de uma forma familiar. Quando eu era criança, meu pai sempre me levava para passear nos museus, nos fortes, locais históricos. Então, esse interesse ele já vem lá de trás. Apesar disso, meu pai não me permitiu eu fazer faculdade de História, por ser da área de administração, ele quis que eu também fosse da área de administração, e eu acabei obedecendo. As pesquisas eu comecei em torno de 2009, de uma forma amadora. Frequentava algumas cidades, gostava de caminhar, fazer trilhas, fotografava locais históricos, principalmente as fazendas, que é a maior parte das minhas pesquisas, dos meus artigos são sobre as fazendas, então eu sempre tive essa paixão pelas fazendas, as freguesias extintas, e isso surgiu nessas caminhadas. Por volta de 2014, eu fui intensificando essas pesquisas, fotografando bastante no Rio de Janeiro e fotografando até no sul de Minas. E para dar uma base a esse trabalho de fotografar, ainda que de uma forma amadora, eu comecei a pesquisar, mas eram mais pesquisas na internet, em alguns casos eu recorria a alguns trabalhos acadêmicos, e fazer alguns resumos, citando as fontes, obviamente,
E chegou um momento que eu percebi que eu poderia fazer essas pesquisas por conta própria, focando em locais que não eram citados muito na historiografia, locais desconhecidos. Então, eu comecei a fazer pesquisas em fontes primárias, consultar mapas em arquivos, registros antigos, que também é uma paixão que eu tenho, analisar e transcrever registros antigos. E, dessa forma, eu estabeleci um método de pesquisa. Acredito que muitos aí não conhecem o meu trabalho, os artigos, mas eu estabeleci um método de pesquisa e ele é baseado praticamente em 3 pilares. O primeiro pilar é a análise de mapas antigos. Você localizar fazendas antigas, freguesias antigas, até mesmo povoados, muitas das vezes o nome ou sobrenome de alguém que foi dono das terras, um cismeiro ou um fazendeiro. E através dessa análise, fazendo sobreposição de mapas, com mapas mais recentes, com algumas cartas, como a do IBGE, ou com imagens e satélites, localizar esses locais. Somado a isso, um outro pilar da pesquisa é a pesquisa em documentos antigos, fazendo a transcrição. Em alguns casos, você já consegue pegar alguns registros antigos com transcrição, até mesmo no Arquivo Nacional, registro dos ofícios de notas, cartas de Seis Marias, Biblioteca Nacional, registro paroquial de terras. Então, fazer um apanhamento de dados. E eu fui arquivando muitas coisas sem muita pretensão. E depois, quando eu já tinha um material bem consistente, eu fui desenvolvendo as pesquisas, fazendo correlações, tirando conclusões, claro, de forma responsável, tendo a base dessas fontes primárias. Um outro pilar da pesquisa que eu fui aprimorando nos últimos tempos é a pesquisa oral, que eu não dava muita importância, porque você ouvia muitas lendas, muitos causos, ainda mais em áreas rurais, na roça, e acabava atrapalhando a pesquisa. Você, às vezes, usava um dado que você conseguia ali com o morador, mas aí você depois percebia que não era para ter utilizado aquilo no artigo, mas eu fui aprimorando, fui filtrando, percebi que sempre eu encontrava um fundo de verdade. Às vezes, vou dar um exemplo, um local que a gente fez uma pesquisa recentemente, falavam que tinha um tesouro escondido, falavam que tinha um cemitério dos escravos. Obviamente não tinha, mas ali tinha alguma coisa, nós encontramos. Era resquícios de uma capela antiga. Isso já aconteceu várias vezes, várias vezes. Então, tem aprimorado essa questão da pesquisa oral, tem ajudado muito, inclusive pesquisas antigas que estavam paradas eu consegui concluir com a pesquisa oral. Eu vou dar um outro exemplo, uma pesquisa do Engenho do Porto, que era localizada na freguesia de São João do Meriti. Eu tinha um artigo já muito bom, completo, mas eu queria a localização exata do local. Fiz sobreposição de mapas, tinha ali um raio ali que eu conseguia colocar dentro daquele raio, mas através de uma pesquisa oral, eu ouvi da boca de um morador ali que tinha uma pedra que eles usavam para mergulhar no rio Meriti, e eu fiz a correlação com o registro antigo que dizia que em frente ao engenho do Porto do Meriti havia uma grande pedra. Então, a pesquisa oral ela tem me ajudado muito. Um outro pilar é a pesquisa de campo. A pesquisa de campo, você consegue encontrar as ruínas, às vezes você não encontra o que você quer, mas você encontra uma coisa que complementa uma outra pesquisa, ou então você coleta um dado ali que você guarda, e você às vezes vai usar meses ou até 1 ou 2 anos depois, e aí você consegue fechar aquela pesquisa a outras pesquisas. Esse trabalho de pesquisa de campo, em alguns casos, acaba sendo até um pouco de aventura. Tem os seus perigos, não é fácil, é cansativo, dependendo da região que você vá
tem um custo alto a pesquisa de campo, mas é muito prazeroso. Eu que já gostava de aventuras, de caminhar, então é muito prazeroso e você consegue fazer uma pesquisa completa. Você tem os registros nas fontes primárias, você tem a pesquisa oral e você tem a pesquisa de campo. E você também tem a cartografia para poder ilustrar, dar um movimento ao artigo, não ficar uma coisa muito burocrática. Eu também gosto muito de consultar algumas fontes antigas, como Monsenhor Pizarro, Santuário Mariano, e alguns autores antigos, como Baltazar da Silva Lisboa, como Adoc Lobo, entre outros. Eu costumo dizer que o ponto de partida da minha pesquisa, das minhas pesquisas, e a principal pesquisa foi uma pesquisa sobre o engenho de Nossa Senhora da Graça. Ele depois foi chamado Engenho do Vigário Geral e, posteriormente, Fazenda do Vigário Geral. Tá? Eu sou suburbano, muita gente fica curiosa de saber onde eu moro, porque eu tenho pesquisas, às vezes, em outros municípios. Tem gente que acha que eu moro em Paracambi, tem gente que acha que eu sou da Baixada, de Nova Iguaçu, mas eu sou suburbano. Eu nasci em Cordovil, na Clínica Grande Rio, fui criado em Olaria, na Penha, e a minha vida é basicamente toda no subúrbio. Eu moro em Vista Alegre, Jardim América, Parada de Lucas, e eu me interessei em pesquisar sobre esses locais, já saindo largando de lado aquele lado amador. Foi quando eu aos poucos, fui criando, não é que eu criei um método, mas ele foi acontecendo e é a base das minhas pesquisas. Eu me interessei muito em pesquisar sobre esses locais, inclusive o David, uma vez a gente conversou, ele tem uma antepassada que foi dona de terras aqui em Cordovil, depois passou as terras para o seu filho, Rafael de Figueiredo, e eu sempre pesquisei bastante essa área da freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, que apesar de ser a minha área principal de pesquisa, eu não tenho divulgado tanto as pesquisas dessa região, porque são pesquisas muito extensas, muito grandes, e como a minha base o local que eu uso muito para divulgar as pesquisas é o Facebook, então acaba ficando uma coisa mais burocrática. E essas pesquisas eu também estou guardando a maioria para um livro futuro. Então, voltando ao engenho de Nossa Senhora da Graça, foi o ponto de partida. Pelo seguinte, ele era localizado onde hoje é um bairro chamado Vigário Geral. Quem não conhece, pelo menos ouviu falar. É um bairro muito conhecido pela violência. A história do bairro basicamente se resumia à chacina dos anos 90. Eu cresci com isso, a minha infância, ouvindo sobre isso. Não morei em Vigário Geral, mas morei e moro no bairro vizinho, Jardim América, o bairro onde minha avó sempre morou, e sempre ouvi isso e não consegui entender por que a história do bairro se resumia somente à chacina. Então eu comecei a pesquisar de uma forma mais profunda a história desse bairro, porque eu queria trazer alguma informação diferente que fosse chegar aos moradores e eles gerassem um sentimento de pertencimento. Era muito difícil encontrar informações dessa região. Às vezes eu encontrava algumas informações desencontradas, falavam que Vigário Geral era porque o vigário vinha lá da igreja da freguesia de Irajá a cavalo até a estação de trem, sendo que na época da fazenda de Vigário Geral, no início nem existia o trem ainda no Brasil. Falavam que o vigário era o padre Clemente de Matos, que nunca teve relação nenhuma com essa região. Então, eu comecei a pesquisar em fontes orais. O meu principal objetivo era descobrir quem era o tal Vigário Geral, que o nome permanece até hoje. E, através dessa metodologia, eu consegui voltar até muito antes do Vigário Geral. Foi quando eu encontrei informações de um tal Gonçalo Ponte de Labri, que ele era senhor de 2 engenhos na freguesia de Nossa Senhora da Apresentação do Irajá, na época da criação da freguesia, em 1644. Então, eu encontrei informações sobre ele
e fui tentando estabelecer uma cronologia, tá? Depois do Gonçalo Ponte de Labrie, a engenho de Nossa Senhora da Graça, ele passou por alguns donos, como o dono de Machado Homem, que foi um homem que ocupou importantes cargos na Câmara do Rio de Janeiro, passou ao Gaspar de Azevedo Machado, depois vendeu a Manuel Freire de Alemão Cisneros. A gente vai ouvindo esses nomes, eram pessoas importantes. Então, o bairro que tinha história desconhecida foi local de pessoas importantes. O Manuel Alemão de Cisneros, Manuel Freire Alemão de Cisneros, ele, por exemplo, ele foi antepassado do botânico Freire Alemão. Quem conhece a história de Campo Grande sabe que foi um homem importantíssimo. Então, ele foi antepassado do botânico Freire Alemão. Ele foi um dos grandes senhores de engenho do Rio de Janeiro, foi dono de um engenho na Ilha da Madeira, ele foi dono de um engenho na Zona Oeste, que chegou a se chamar Engenho de Guandomirim. Ele chegou a ser dono também do engenho de São Mateus, que é atual Nilópolis, porque ele era um dos genros da Merência de Barcelos. Então, quando ela morreu, deixou para os 3 genros. Então, ele chegou a ser dono de parte desse engenho por um breve período. Então, você vai vendo que eram pessoas importantes. Depois, ele vendeu esse engenho para o Gaspar de Azevedo Machado, e esse engenho chegou em 1716 nas mãos de um Lourenço da Silva Borges, que foi comprando diversas terras vizinhas, foi aumentando a propriedade, até que ele faleceu. Em 1740, esse engenho foi herdado pelo seu neto. O seu neto era o doutor e reverendo Luiz da Silva Borges de Oliveira, ou seja, o vigário-geral, que dá o nome ao bairro. Praticamente aí, 300 anos depois, a região continua com o mesmo nome. A região que, como eu gosto de frisar, até de uma forma assim triste, mas para a gente refletir, é uma região que é muito conhecida pela violência. Você fala vigário-geral, quem é mais antigo sabe, se lembra da chacina. Então, o reverendo Luiz da Silva Borges de Oliveira, ele foi tesoureiro-mor da Sé do Rio de Janeiro. Ele tinha sido desembargador, ele era formado na Universidade de Coimbra, e, segundo o Monsenhor Pizarro, ele chegou a ser o vigário-geral do Rio de Janeiro entre 1752 e 1755. Ele entrou num processo com o Senado da Câmara, uma disputa que já vinha da época do seu avô, Lourenço da Silva Borges, referente a algumas terras vizinhas que o seu avô comprou, que eram terras realengas. Ele entrou num processo de disputa, depois abriu mão e continuou sendo dono do engenho de Nossa Senhora da Graça. Um engenho que era enorme ficou diminuto. Depois, ele vendeu essas terras, tá? Na verdade, ele... Eu estou um pouco nervoso, tá, pessoal? Na verdade, o seu sobrinho, foi seu inventariante e herdeiro, Antônio Martins e Brito, ele herdou esse engenho. O Antônio Martins e Brito era o juiz da alfândega, que foi citado pelo Marquês de Lavradio, inclusive dono de um porto na freguesia de Irajá, que era o porto do juiz da alfândega. Então, através dessa pesquisa, eu consegui resgatar algumas coisas e eu vi a importância da pesquisa. Essa pesquisa, eu não tinha a página no Facebook ainda. Um amigo, professor de História, pediu para divulgar no site dele. Ele disse que teve um retorno muito grande, muitos cliques, muitas visualizações, e ele me incentivou a divulgar outras pesquisas. Foi quando eu criei a página, em dezembro de 2020. Eu criei a página O Belo Histórico Rio de Janeiro, por meio da qual o David e algumas pessoas conheceram o meu trabalho, e onde eu divulguei outros artigos. Foi até engraçado, porque eu sempre escrevi, eu guardava tudo no computador, os arquivos, falava, vou usar isso em algum dia, talvez um livro. Quando eu criei a página, muito por conta da pandemia,
estava em casa, estava com tempo, então eu comecei a divulgar os artigos, então eu tinha uma publicação diária. Cerca de 3 meses eu fazia uma publicação diária, 3 meses, 90 artigos, e as pessoas perguntavam, você escreve um artigo todo dia? A pessoa não entendia, mas na verdade eram artigos que eu já escrevia, pesquisas que eu já fazia há alguns anos, desde a época que eu comecei a intensificar, e aí, de uma forma assim, pensando na sociedade, eu quis compartilhar. Eu vi que essa pesquisa do engenheiro vigário geral teve um retorno por parte da sociedade, e aí eu preferi abrir mão e divulgar essas pesquisas, tá? Depois de 2 anos e meio de página, já estou com cerca de 170 artigos, quase 180. A maioria foi eu mesmo que escrevi, são pesquisas inéditas, são autorais, mas eu tenho divulgado na internet para que chegue na população. Então, David, eu gostaria de dar alguns exemplos de algumas pesquisas, para que venha dar um movimento à live. Inclusive, eu tive essas imagens, algumas pesquisas que tiveram um bom retorno, tá? Estou consultando aqui a numeração das imagens, tá? Essa imagem é da Fazenda do Sabugo. Uma região que eu pesquiso muito é a região de Paracambi, tá? Essa é a Fazenda do Sabugo. Essa fazenda é o seguinte, eu frequentava muito Paracambi quando eu era mais novo. Meu sogro trabalhava em Paracambi, aí eu ia lá passear, gostava de aventura, pegava o trem para lá, então era um local que eu me identificava, sabia da história da Fazenda do Sabugo, mas ela me intrigava um pouco, sem desmerecer o trabalho de ninguém, mas nunca entrou na minha cabeça que a Fazenda do Sabugo era a fazenda da década de 20 ou da década de 30, do período da laranja. Apesar de eu não ser especialista na área de arquitetura, algo para mim ali denunciava na estrutura dela que era uma fazenda mais antiga. Então, através de consulta a mapas, a muitos mapas, eu consegui voltar no tempo a história da Fazenda do Sabugo. E dos registros antigos também. Consegui registro de 1834, consegui descobrir quem era o dono da Fazenda do Sabugo, tá? A Fazenda do Sabugo pertenceu a uma pessoa chamada José Antônio Airosa, que era o comendador Airosa, ou seja, Paracambi tinha um comendador desconhecido. Consegui chegar a essa conclusão através das fontes primárias. O comendador Airosa era irmão do barão de Sapucaia, tá? Eles eram filhos de um homem chamado Antônio José Airosa. O nome da família é tudo parecido. Antônio José Airosa, José Antônio Airosa, José Antônio Airosa Júnior, confunde um pouco. O barão de Sapucaia era Manuel Antônio Airosa. Essa fazenda, ela não foi importante só por ter pertencido a um comendador e por ser mais antiga. Não sei se você consegue localizar uma imagem de um recorte de jornal. Ela foi premiada na Exposição Universal de Paris. Ou seja, a fazenda uma história assim não tão bem contada. Ela foi uma fazenda muito importante, ela foi próspera. E nesse anúncio, como aparece ali, premiada na Exposição Universal de Paris em 1889. Ou seja, dentre várias fazendas, várias pessoas do Rio de Janeiro, do Brasil, que participaram, a fazenda premiada foi a Fazenda do Sabugo, localizada em Paracambi. Depois essa fazenda passou para o seu filho, José Antônio Airosa Júnior. Ele ficou dividido entre lavoura, ele era militar, chegou a ocupar o cargo de secretário da Capitania dos Portos, foi comprador do Arsenal de Guerra da Marinha, mas ele abriu mão da carreira para tocar a fazenda após a morte do pai. Não sei se você consegue passar, ou David, o pessoal consiga ver. Essa é a imagem da fazenda contada inteira. Esse era o tamanho da fazenda. Tinha uma olaria também. E a primeira imagem é o estado atual da fazenda.
eu esqueci de colocar a foto do interior. Aquela primeira imagem, essa é o estado atual da fazenda. Infelizmente, ela está caindo aos pedaços. Então, as pesquisas têm um pouco disso, de denunciar o estado atual, de tentar trazer não só esse sentimento de pertencimento da sociedade, mas ver se tem alguma ação dos políticos. Mas, sinceramente, nesse sentido, não tem adiantado muito. E alguns casos, como os Paracambi, eu sei que chega às pessoas que têm casos políticos, mas infelizmente não tem adiantado muito. Tá? Se quiser passar agora para a próxima, o David, para a capela. Outro caso na região de Paracambi é o seguinte. A história de Paracambi basicamente se resume à Companhia Brasil Indústria. Ao arraial de macacos. Então, por meio de fontes antigas, eu consegui voltar mais um pouco na história de Paracambi. Essa capela aí pertencia à freguesia de São Pedro e São Paulo do Ribeirão das Lajes, até então desconhecida. Muitos membros aí, como o David, o João Antônio, pesquisam muito as cidades fantásticas, né? As vilas fantásticas, Santo Antônio de Sá, Vila da Estrela. Apesar de não ser uma vila, ser uma freguesia, eu considero São Pedro e São Paulo do Ribeirão das Lajes como uma cidade fantástica. Então, e era outro ponto que não era citado na história. Vê se você consegue passar agora na imagem de satélite. A imagem de satélite, a gente conseguiu localizar o local da extinta freguesia, que, para minha surpresa, era desconhecida na sua totalidade da população. Nós conseguimos encontrar. Pode passar para a próxima. Aí, através dos mapas, esse é o trabalho dos mapas. A gente tem que dar valor aos autores dos mapas. Esse mapa, por exemplo, é o mapa do Conrado Jacó Niemeyer, o mapa da Fazenda Santa Cruz. Você vê aí que um pouco mais à direita dessa seta está ali São Pedro e São Paulo, e onde está a seta está aqui Xeramobim. Eu vou acelerar um pouco, David, porque como o tempo está curto, não bastasse a descoberta da Fazenda do Sabugo, sua importância, de quem foi, as pesquisas nessa região elas avançaram de tal forma que nós descobrimos a freguesia, e não só a freguesia, mas personagens até mais importantes. Onde naquele mapa marcava Quixeramobim, era o Marquês de Quixeramobim. O Marquês de Quixeramobim foi nada mais nada menos que o homem que levou a mensagem do Fico a Dom Pedro I. Naquela época não tinha telefone, não tinha um WhatsApp, alguém tinha que levar. E tinha que ser uma pessoa de confiança. E quem levou a mensagem do Fico foi o Marquês de Quixeramobim. E de onde ele partiu? Ele partiu da Fazenda do Bom Jardim. E a Fazenda do Bom Jardim, também desconhecida, ficava localizada onde hoje é Paracambi. Ali está, do lado de São Pedro e São Paulo, está Dias. Dias se refere à fazenda dele. O nome dele era Pedro Dias Macedo Paz Leme. Essas imagens, David, elas estão com a marca da página porque eu peguei na pressa, tá? Antes de começar, e mandei para você. Mas se alguém quiser, depois eu coloco sem a marca. Você pode passar, David, na próxima imagem. O Marquês de Quixeramobim, as fontes antigas, os jornais antigos, dizem que ele era um dos 3 da camarilha de Dom Pedro I, da camarilha inseparável de Dom Pedro I. Essa imagem é interessante, David. Essa imagem é um túmulo que eu encontrei onde era o cemitério da antiga freguesia de São Pedro e São Paulo do Ribeirão das Lajes. Eu já tinha concluído a pesquisa, eu já tinha publicado o artigo, mas continuei pesquisando mais uns 2 anos, e um dia eu consegui chegar nessa localização, tá? Porque vizinha área militar, falavam que era uma área militar. Um dia, eu por acaso já tinha tentado várias vezes, passando lá, consegui entrar, consegui a informação com um sitiante vizinho que estava carregando um tronco nas costas do senhor. Provavelmente eu nunca mais vou ver, porque ali é uma região muito erma.
Ali é uma região muito erma, e consegui as informações, consegui a forma de entrar, entrei e encontrei, dentre vários túmulos importantes, vários túmulos suntuosos que eu acreditava ser de pessoas importantes, encontrei esse que eu acreditava ser o do Marquês de Xaramubim, porque eu tenho registro de que ele foi enterrado no cemitério de São Pedro, São Paulo, do Ribeirão das Lajes. Retornei na semana seguinte, acompanhado, porque no dia que eu fui não estava assim limpinho como nessa foto, estava um material nada. Filmei, fotografei, mas voltei na semana seguinte. Levei o Amauri, que está aqui no grupo, que é uma pessoa que é excelente na pesquisa de campo. Levei um amigo de Paracambi, que tinha me pedido quando encontrasse, levasse ele. E levei um outro amigo, o seu Geraldo, que também me ajuda bastante. E nós limpamos alguns túmulos desse cemitério, um trabalho que nem é nosso. Eu peço para você passar, David, a próxima imagem, tem uma espécie de um obelisco. E começamos a encontrar túmulos de pessoas importantes. Dono da fazenda do Cabo Sul, donos de comércios nessa freguesia de vizinhos. Esse túmulo aí, de 1854, Mariana de Oliveira Herosa, filha do comendador Herosa. À primeira vista parece ser uma pessoa sem importância. Essa senhora, ela era casada com o comendador Zé Bedeu Antônio Herosa, que era o dono da fazenda Paudalho. A fazenda Paudalho, lá em São José do Barreiro, foi a fazenda onde o avô dele recebeu Dom Pedro I a caminho do Grito de Ipiranga. Então, além dessa descoberta, a gente conseguiu fazer essas relações de locais até distantes. Pode passar, David. Essa é uma parte do muro do cemitério, que eu acho uma parte muito bela. Pode passar. David, só um minuto. Você me orienta. Se cair a conexão, você vai disponibilizar o link? Hugo, já coloquei para todo mundo também no chat o link já, o próximo, tá? Tá. Aí entra pelo chat ou pelo WhatsApp? O link tá no chat, pode entrar pelo chat. Tá no chat, tá bom. Então, voltando à importância da pesquisa oral, a pesquisa oral tem que ser feita no local, mas a internet ela torna o mundo pequeno. Então tem acontecido algumas coisas, depois de alguns desses anos da página, recentemente tem acontecido algumas coisas, aparecem às vezes as pessoas e elas ajudam na pesquisa. Alguns casos não ajudam, pedem informações, aí a gente até às vezes envia, porque são familiares, pessoas que querem descobrir a sua origem, mas tem muita gente que aparece para ajudar. Essa imagem aí, que tem essa peça azul, foi o seguinte: quando eu divulguei a pesquisa do cemitério da freguesia de São Pedro, São Paulo, do Ribeirão das Lajes, três pessoas entraram em contato comigo, e elas falaram: olha, o que você está procurando está no cemitério municipal de Paracambi. Aí o que eu fiz? Dias depois eu fui lá no desespero, fui lá só para isso, o cemitério estava fechado, pensei em pular, falei, não vou arrumar problema não. Aí depois retornei com os amigos, e quando eu encontrei essa peça, infelizmente ela está toda pintada, a um obelisco de mármore Carrara, ele todo pintado, mas eu consegui identificar algumas coisas no baixo relevo. Eu vi aí que tem, acho que um companheiro maçom, né, na live. Eu não sou maçom, mas esse túmulo pertenceu a um maçom muito importante. Digo túmulo entre aspas, porque esse obelisco ele foi levado para esse cemitério. Esse cemitério ele não é tão antigo, ele é do final do século XIX. Esse obelisco pertenceu ao senador Jacinto Furtado de Mendonça, que foi um dos articuladores da independência. Infelizmente, ele também não é tão citado. Nesse caso, quando eu encontrei, com a ajuda dessas pessoas que me passaram a informação, elas achavam que era do Marquês de Xaramubim, mas era de uma pessoa tão importante ou até mais importante. E até eu me surpreendi.
consultando alguns registros antigos, eu descobri que ele foi dono de terras na região chamada Quilombo, que carrega o mesmo nome até hoje, em Paracambi, tá? Jacinto Furtado de Mendonça, ele foi eleito deputado pelo Rio de Janeiro 2 vezes, e foi senador. Ele figurou no primeiro Senado do Império. Primeiro Senado do Império ele figurou. Você vê a tamanha importância. Figurou por Minas Gerais. A origem dele ele era de Minas Gerais. Ele foi deputado pelas Cortes Gerais de Portugal, preferiu não tomar posse, não foi para Portugal, ficou no Brasil e lutou pela independência. Foi condenado à prisão, condenado ao degredo para a África, mas não chegou a acontecer. Então, isso é para a gente ter uma noção como o nosso patrimônio, como cuida o nosso patrimônio. Essa peça está ali pintada, coberta por várias camadas distintas, sem ninguém saber o que é, perdida no cemitério municipal de Paracambi. E eu sou muito grato às pessoas que me informaram e consegui identificar. Eu não sei se você consegue descer ela um pouquinho, David, que dá para ver que a ponta dela se mede mármore Carrara branco. Não, é subir, perdão. Ela está cortada. Infelizmente, eu vi essa imagem, ela está cortada. Essa peça provavelmente devia ter uns 2 metros de altura. E ela foi enterrada a 1 metro. Parte dela foi enterrada 1 metro para dentro. E muitas informações que constavam, ela se perderam, porque ela está enterrada. Porque era uma homenagem. Não tinha só informação de que pertencia ao túmulo dele, mas tinha uma homenagem, contava a história dele ali. Se quiser passar outras imagens, David. Esse é o cemitério municipal de Paracambi. Quando eu digo ele não é tão antigo, a gente está acostumado a pesquisar muitas vezes século XVIII, XVII, acaba sendo que o final do século XIX não é tão antigo, mas ele é do final do século XIX. Nesse local tem alguns túmulos de algumas pessoas que foram importantes ali na região, mas nada se compara a esse obelisco que está ali perdido. Esse obelisco, quem passa, acredita até que é um pitoco, aquele igual de calçada. Infelizmente, ele está muito feio. Ele está muito feio. Nós divulgamos essa pesquisa na internet, um amigo mandou uma mensagem para a prefeitura, a prefeitura disse que vai catalogar, né? Eu não gosto de fazer muita crítica assim, mas infelizmente isso salta aos olhos a situação da peça. Pode passar, o David. Eu tenho quanto tempo ainda, David? Que eu estou acelerando um pouco. Olha, nós temos 8 minutos de chamada ainda, mas a gente criou um novo link aqui com mais 1 hora, né? Não vai ficar na hora. Tem 2 horas e 40. Pode falar aí bastante. Vocês querem migrar já para o outro link? Para não todo mundo voltar com calma, deixar uma pausa? Pode ser, né? Vamos migrar para o outro link, pessoal. Eu já coloquei lá no grupo do Instituto, mandei para você também pelo WhatsApp, tá bom? E botei no chat também, tá, gente? Só pular. Tá bom. Aí você vai, David, você vai conseguir subir as imagens de novo? Vou, consigo. Tá bom. Certo. Cheguei, baixei, será ver. Hã? Não, tô vendo a live. Entramos.
Pessoal, quem está aqui pode me ligar para o outro. Botei lá no grupo. Nós vamos mudar para outro link. Coloquei lá no grupo do WhatsApp, tá? Quem está aqui ainda. E vou jogar também lá no grupo do Facebook. Hugo, já pode continuar. Seu áudio está desligado. Tá ouvindo? Agora alto e claro, pode continuar. Ainda falando sobre o senador Jacinto Furtado de Mendonça, ele era sogro do Marquês de Xeramobim. É curioso, né? Como eu falei, a região tinha um marquês, tinha um senador do Império, tinha um comendador. Infelizmente, a população nunca tinha ouvido falar dessas pessoas. Tá? Então, o trabalho dele, ele é basicamente pesquisar onde não... procurar alguma lacuna, alguma brecha. Às vezes você tem uma pesquisa muito boa de alguma região, mas a gente pode complementar com alguma coisa e trazer um retorno para a sociedade. Tem região que eu não pesquiso muito, como aí Itaboraí, vocês não deixaram nada para mim, então eu não pesquiso muito. Mas tem regiões que você sempre tem alguma coisa ou outra para encontrar. E quando é alguma coisa assim de muita importância, como o caso do Marquês, um senador, um comendador, uma fazenda importante, aí a gente acaba focando em algumas regiões. Então essa região aí, Paracambi, alguma parte de Seropédica, uma região chamada Cacaria, eu tenho feito umas pesquisas ali, já tem durado alguns anos, porque tem, vamos dizer assim, preenchido algumas lacunas de informações assim, totalmente desconhecidas. Ali na divisa entre Cacaria e Paracambi existiu a feitoria do Bom Jardim, que era a vizinha fazenda do Bom Jardim. A feitoria do Bom Jardim era uma das feitorias, uma das 3 feitorias que pertenciam à fazenda Santa Cruz. Muita gente nem sabe o que é a fazenda Santa Cruz. A famosa fazenda Santa Cruz teve algumas feitorias. Então teve a feitoria do Bom Jardim, eu consegui localizar onde ela ficava. Ela ficava na estrada da Cacaria. Existia uma estrada que ligava a Cacaria aonde é hoje Paracambi, que era a estrada da Cacaria Belém. Ela ia até Belém, Belém é hoje Japeri. Então consegui encontrar o local dessa feitoria. Infelizmente não encontrei ruínas. Encontrei a feitoria de Santarém, também totalmente desconhecida. Era mais importante porque nas viagens para São Paulo, onde tanto Dom Pedro I e Dom Pedro II eles pousaram, a feitoria de Santarém, ela foi frequentada pela família imperial nas 2 gerações. A feitoria de Santarém tive muita dificuldade de encontrar, lugar difícil de chegar, muito erro, mas encontrei as ruínas. Tá? E teve uma outra feitoria, chamada Feitoria de Periperi, onde hoje é o bairro Jardim Maracanã. O bairro Jardim Maracanã ele fica em Seropédica. A feitoria de Periperi, as fontes antigas dizem que era o local onde, no começo do romance, Dom Pedro I se encontrava com a Marquesa de Santos, antes de marcar os encontros na fazenda Santa Cruz, quando a coisa não era tão escancarada. E acredite se quiser, a feitoria do Periperi totalmente desconhecida. Essa, infelizmente, eu não encontrei ruínas. Esse cemitério essa foto aí é um cemitério num local chamado Cacaria, tá? Quem desce a Dutra ali, depois desce a Serra das Araras, normalmente vê aquela placa à direita, Cacaria. Hoje é um povoado, né? Você pega uma estradinha, só vai e só volta, fim de linha. E esse povoado fica no fim de linha. Isso é uma freguesia, tá, David? Freguesia de São José da Cacaria. E ela pertencia à Vila São João Marcos. A famosa Vila São João Marcos, ela se estendia ali até a divisa com
com a freguesia de São Pedro, São Paulo e Ribeirão das Lajes. A freguesia de São Pedro, São Paulo e Ribeirão das Lajes, ela pertencia à vila de Itaguaí, São Francisco Xavier de Itaguaí. Era essa freguesia, era a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bananal, também pertencia, que é onde hoje é Serra Pesca. São locais totalmente desconhecidos, alguns ainda estão em pesquisa. Informação, só para uma dúvida aqui. Esse Jacinto Furtado Mendonça, esse nome que você falou? Sim. Ele é de Minas, você falou, você sabe qual localidade? Ele era do Cerro Frio. Ele foi capitão-mor em Vila Rica. É que a incidência é muito grande de Furtado Mendonça naquela região lá. Eu sei que até, acho que até pelo lado de São Gonçalo, às vezes eu encontro alguns registros de algum Furtado de Mendonça. Mas eu acho que não havia relação. Eu vou dar um exemplo. Eu falei Tem um aqui que é o Joaquim Furtado Mendonça, que ele era de Mariana. O pai dele era capitão-mor lá no século XVIII. Então eles tinham uma relação e eu não consegui encontrar essa relação. Você, como é especialista em genealogia, eu acho que você vai saber melhor que eu. Eu encontro... Especialista na área, sou curioso também. Mas tá bom, toca o barco, tá bonito. Eu encontro alguns Furtados de Mendonça. Eu falei do engenho do Vigário-Geral. O Luiz da Silva Borges, o avô do Vigário-Geral, ele comprou uma terra vizinha, chamada Capão do Furtado. E eu acredito, como as informações são muito escassas, eu acredito que é onde hoje é o Parque Columba, ali na Pavuna. Era a terra chamada Capão do Furtado, que também foi chamado Sítio do Quifangombe. É um nome até meio esquisito. E essas terras pertenceram a José Furtado de Mendonça. É praticamente da mesma família, só não sei se... É igual a família Paglini, ela se ramificou muito, né? Então, a Furtado de Mendonça eu encontro muito, mas eu não consegui estabelecer, assim, como tem uma diferença, assim, às vezes do século XVII para o século XIX, essa diferença de localização, eu não consigo estabelecer a relação. Estou até lembrando aqui que eu acho que até existia um governador da província que tinha sobrenome Furtado de Mendonça, entendeu? Mas eu não cheguei a mergulhar nisso, entendeu? Sobre a freguesia da Cacareia, David, também é um lugar que a pesquisa deu muito fruto. Quando eu falo fruto, é porque é o retorno da população. Como eu costumo olhar assim por esse lado social, quando tem muito retorno da população, aí para mim a pesquisa atingiu o objetivo. Primeira vez que eu divulguei a história da freguesia da Cacaria, muitas pessoas entraram em contato. Você falou do meu tataravô, você falou do meu bisavô. Isso nunca tinha acontecido assim da forma que aconteceu nessa pesquisa. Eram muitas pessoas. E as pessoas agradeciam. Muito obrigado, eu sabia a história do local que eu moro, ou só tinha ouvido falar, embora da Cacaria tenha até alguma coisa em alguma literatura antiga e alguma literatura recente, mas não é tão conhecido. Ao contrário de São Pedro e São Paulo, que, vamos dizer assim, estava apagado da história, e em Cacaria a gente tem o material, né? Você chegar lá, tem um cemitério, só que não tem mais nada. Você não acha nada, você não acha uma construção antiga. Eu nunca vi isso em nenhum município. Você só acha o cemitério. Isso tem um porquê. Em torno de 1904, a Light comprou muitas fazendas ali na região Serra da Azarara até São João Marcos. Comprou muitas fazendas, muitas propriedades, a preço de banana, que pode, já na época da República e no pós-abolição, as fazendas da maioria entraram em declínio e foram abandonadas, principalmente naquela região que vivia basicamente do café. Então, quando teve a construção da represa da Light, em torno de 1903, 1904, uma epidemia terrível atingiu toda aquela região.
desde a Cacaria até São João Marcos. Isso eu estou falando de 1904, construção da represa. A história de São João Marcos é bem conhecida, a destruição, mas isso foi em 1939. A gente tem aí praticamente 35, 36 anos de diferença. Muitos falam que a destruição foi por conta da construção da represa, mas não foi a construção da represa, foi a expansão da represa. A represa já existia basicamente em 3 décadas e quando Getúlio Vargas viu a necessidade de expandir, então numa grande obra de engenharia, perfuração de diversos túneis atravessando algumas montanhas, houve a expansão da represa. Foi quando São João Marcos pela segunda vez sofreu com a questão da represa. A primeira vez a epidemia também chegou em São João Marcos e depois eles foram expulsos para que não acontecesse a mesma coisa. Na Cacaria, que era a freguesia subordinada à Vila São João Marcos, aconteceu mesmo em torno de 1908, 1910. A epidemia demorou, mas chegou ali, porque ela não é tão próxima à represa, mas chegou. E tem até relato de um visitador que dizia que você chegava nas casas, parece coisa de filme, chegava nas casas, tinha lá uma pessoa morta na cadeira, a porta aberta, xícaras de café, uma coisa assim meio tenebrosa. Então, eu me identifiquei muito com esse lugar e quis pesquisar muito em cima disso, da Cacaria. E não sei se é uma coincidência ou um azar, como disse o morador Karma, em 1967, com a tragédia da Serra das Araras, que é a maior tragédia da história do Brasil, não é noticiada, falando da Nova Friburgo, falando do Sorocaba, foi a maior tragédia da história do Brasil. Esse local foi destruído de novo. Eu falei que só sobrou o cemitério, eu cometi um equívoco, sobrou o cemitério e a capela. Se você puder botar a próxima imagem, sobrou, com a primeira devastação, digamos assim, devastação da região, com a epidemia, sobrou só o cemitério e essa capela. Mas em 1967, com a tragédia da Serra das Araras, que desmanchou a serra, desceu um mar de lama, a capelinha foi arrasada. Ela ficou em ruínas, não tinha como ser reformada, e ela foi caindo aos poucos. Essa capela não existe mais. Eu esqueci de te enviar a foto da capela atual. Então só sobrou o cemitério da Cacaria. Se você quiser passar os mapas aí, que aparece a freguesia, esses dois aí. Ó, São José da Cacaria, freguesia. Aí você pode botar o outro. Esses mapas é para mostrar a importância da cartografia, o David. Aí Cacaria. Toda essa região aí, ó, Luz, regiões que não estão nesse mapa, esse mapa é bem antigo, né, mas que depois, até a década de 60, eram conhecidas, Monumento, Ponte Coberta, essas localidades desapareceram totalmente. Eles calculam cerca de 1.700 vítimas, a maioria desaparecido. Então esse local aí, ele é duplamente histórico, apesar de eu não pesquisar muito século XX, dessa vez eu incluí na pesquisa devido a essa tragédia. A próxima foto é como ficou a Serra das Araras. Isso é só uma parte. Então vocês imaginam o que aconteceu, Serra abaixo. E falando mais uma vez sobre a importância da pesquisa oral, David, depois de publicar esse artigo, 2 anos depois eu voltei ao local, já tinha ido algumas vezes, eu voltei, sabia da existência de 2 pessoas com a idade avançada, 102 anos, os 2. Quando eu demorei a voltar, por causa da pandemia, infelizmente um faleceu, mas consegui conversar com o outro. Eu até coloquei um vídeo lá, assim, ele não tem muitas informações dos primeiros anos de vida, porque
apesar de ser lúcido, ele não lembra das coisas assim muito antigas. Como ele disse, eu não lembro das coisas muito miúdas, mas a informação sobre a tragédia ele lembra claramente. E ele contava assim, de uma forma assim, chamou muita atenção. Ele descreveu quando a alma desceu, passou na porta dele e correu. Eu às vezes fico até emocionado quando eu lembro desse relato dele. A família recebeu a gente. Dessa porta já abriu outra, já temos alguns locais para voltar lá, de ruínas. A pesquisa é muito importante. Quando a gente não encontra, as pessoas encontram para a gente. Alguns outros locais aí de pesquisa, a feitoria de Nossa Senhora da Conceição do Bananal, que é onde hoje é o Jardim Maracanã, em Seropédica. Eu também estou para divulgar. É isso, David. Eu fiz um resumão, você pediu para eu escolher as pesquisas assim que eu gostava, né? Aí eu coloquei essas aí que eu acho que são bem importantes. Mas foi um resumão aí, eu não sou muito bom para falar assim em público, ainda que virtual, mas acho que deu por gasto. Aí se vocês quiserem fazer algum comentário, algum acréscimo, que eu sei que provavelmente alguém vai ter, ou querer perguntar alguma coisa, se tiver meu alcance de responder. Se der, eu quero falar depois. Trabalho fantástico, parabéns. Merece todos os louros aí. Hugo, meus parabéns. A sua palestra foi de primeira, né? Acho que a gente estava frisando, né, deixar 1 hora, mas estamos passando um pouquinho aqui, justamente porque aguçou acho que o conhecimento de todo mundo aqui, a sua metodologia, né? Eu vou passar a palavra para todo mundo para fazer suas considerações, seus elogios também, né? É o que a gente faz aqui um pouco também no Instituto Histórico de Itaboraí, né? Nessa metodologia de pegar mapas antigos, fazer história, né? E ir nos locais e registrar também, como você falou, esse testemunho desse senhorzinho aí de 102 anos, né? E até dessa pandemia que a gente viveu agora, que impactou a vida de todo mundo, né? E essa própria palestra aqui que a gente está fazendo, a gente está gravando, né? Isso vai ser disponibilizado lá no nosso canal no YouTube depois, né? Para você se quiser usar também. São os registros, né? Nesse ano agora de 2022, o Instituto também está comemorando o seu Jubileu de Ferro, 5 anos, agora no dia 16 de agosto. Isso também daqui a uns 100 anos, né? Como a gente está comemorando o bicentenário da independência, daqui a nos 300 anos, né? Provavelmente alguém vai estar pesquisando esse trabalho que a gente faz aqui hoje, tanto em Itaboraí, vocês aí no Rio de Janeiro. Então, quem gostaria de fazer alguma consideração, pode falar. João? Vai, João. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Nós uma vez quisemos pesquisar aí na sua área, Rio das Flores. Eu vi umas fotos com antiga represa, não é? Como a estátua de Valdose, que eu gosto muito, aprecio muito, e tentamos ir lá. Seria um passeio o dia inteiro, não é? João, eu não tô ouvindo muito bem. Você consegue falar um pouquinho mais alto, mais próximo? Consigo, sim. Nós uma vez tentamos ir a Rio das Flores, é a sua área, e vimos que na represa tinha umas estátuas de Valdose, que eu gosto muito, e tentamos ir lá. Andei pesquisando como ir, como chegar, a distância não é assim tão grande, e tivemos medo. O telefone que, para ter acesso para abrir a represa, a antiga represa, não funcionava. Vi nos mapas também no Google, onde é que ficava, como é que era, não é? E vi que era uma região muito perigosa e pensei, pô, não vale a pena. Deixa eu ir a Rio das Flores, a represa. Então, João, você deve estar falando da represa do Rio Douro, não é isso? Rio Douro, isso, perdão, desculpa, Rio Douro. Lá para os lados de Aceruba. Eu, infelizmente, também nunca fui pelos mesmos motivos que você. Aqui na live tem algumas pessoas que também são do Instituto Histórico Geográfico de Nova Iguaçu. Talvez elas consigam te dar um parecer melhor. Eu também nunca fui lá. Motivo, não é? Sim, assim, eu também sou membro do Instituto, mas eu moro longe, entendeu?
eu não tenho muito conhecimento ali naquela região. Apesar de ter muita pesquisa na Baixada, Nova Iguaçu, ali em específico em Jaceruba, eu nunca fui. Algumas pessoas dizem que é perigoso demais, outras dizem que é super tranquilo, então, na dúvida, eu nunca fui, mas eu vou, porque eu já enfrentei lugares até piores. Tem pesquisa aí que eu estou para divulgar, que eu estou guardando há praticamente 2 anos, ruínas importantíssimas, porque eu encontrei até dentro de comunidade. Mas lá eu vou um dia. Quem sabe aí a gente vai até junto. Mas eu, infelizmente, não fui ainda, não. Seria interessante, não é? Aquelas baldosas ali. Sim. Nossa. Eu vejo aqui, volta e meia, com o pessoal lá sorrindo, fazendo selfie. Eu acho que o Amauri, o No no dia do meio ambiente, agora, não sei, em junho, dia, não sei, de Mata Atlântica, alguma coisa assim, ou de água, teve uma visita que a Secretaria de Meio Ambiente, o Fernando City, ele levou o pessoal de escola lá. Eles foram lá. Eu acho que se entrar em contato com a prefeitura, fazer uma organização, porque, eu vou lá, chega lá está fechado, mas se juntar um grupo e buscar uma autorização, eu acho que não é impossível, não, entendeu? Porque recentemente não tem um mês, um pouco mais de um mês, talvez, que o Fernando City esteve lá com escolas, né? Foi o Lacerda, né? Acho que tem até vídeo disso. Então é o caso da gente fazer um pool de interessados e buscar uma autorização para visitar aquilo. Agora, a região não é perigosa, não tem nada lá, não. Não é? Aquilo está fechado, né? É fechado, é água, né? Abastecimento de água. Aquilo é questão de segurança. Né? Só com autorização que entra, né? Com autorização aí a gente consegue essa autorização. Seria bem interessante organizar isso. É muito lindo aquilo lá, é uma obra assim, potentosa, uma coisa fantástica. Eu já vivi uma situação aqui, para ressaltar essa questão, foi ameaçado, né? Bem próximo aqui, o camarada botou quente em mim. Você está fazendo o que aqui, rapaz? Está dominado essa área aqui? Falei, rapaz, sou pesquisador. E no bairro de Itanguá, né? Sou pesquisador. O que você tem dentro? Temos de computador, máquina. Mete o pé que eu vou te quebrar, não sei o que. Tá, beleza, tá. Eu fui caminhando. Depois ele voltou atrás de mim de novo. Você tá aí de novo? Não, agora você que vai me dar a carona. Me dá a carona até lá no centro. Aí me deu a carona, vim conversando com ele. Tentei botar um pouco o juiz na cabeça dele. Né? Depois ficou tudo bem, mas é complicado. Tá certo. Só para a gente dar sequência, para a gente não perder, Sérgio está com a palavra agora, Sérgio. Aí depois você dá esse depoimento de novo. Sérgio, pode abrir seu microfone, por favor? Então, eu fico parabéns, meu amigo, por tudo que você tem feito aí pela história. Né? Por outro ângulo, né, do Recôncavo Guanabara. Porque isso aí eu vim aqui com ela, me trouxe para comer um hambúrguer, ela vai aí de manhã. Eu fiquei conversando com ela aqui, desculpa um negócio para ela. Ela acabou indo aí, ela disse que vai amanhã de manhã, ela vai pernoitar em Ângelo. Da nossa história brasileira. Eu fui lá conversar com ela. Uma coisa que eu percebi. Eu, Neiva, Pablo e Glória. A Inconfidência Mineira não morreu naquela época, não. Porque todas as deputâncias de Minas Gerais vieram na independência do Rio de Janeiro, na independência do Brasil, muito posteriormente. Tá? Inclusive, na questão das publicações eu tô em casa já. Particularmente eu fiz na... Ela está em Ângela. Amanhã ela vai ir de manhã. Eu vim comer um hambúrguer com o Paulo, a loja de Neida também está aqui. De São Gonçalo foi construída, foi fundada por mineiros, né? E eu estou percebendo um outro aspecto sutil dentro da historiografia brasileira, que ainda não foi explorada, que a Inconfidência Mineira não morreu na questão histórica. Né? A Maria Louca não foi a executora, né? Nem a
o coveiro da independência do Brasil. E eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito mais no comportamento do nosso pensamento histórico para que a gente possa resolver esse negócio. Porque eu acho que esse movimento de independência do Brasil, ele vem muito mais além do que isso que a gente possa imaginar. Através da questão agrária, da questão do comportamento social, né? De atingir, vamos dizer assim, posições sociais importantes dentro do Império, para que isso pudesse acontecer. Eu acho que eu estou vendo, através da sua pesquisa, uma complementação daquilo que eu já vinha pensando. Por que os mineiros, as deputâncias mineiras, embora sendo de outras áreas, né, elas puderam, né, usufruir de uma importância histórica fundamental para a consolidação da independência do Brasil. Essa é o meu questionamento agora, que eu vou passar daqui para frente a me atentar melhor. É isso, gente. Então, Sérgio, você falou da loja distintiva. Acho que eu cheguei até a comentar uma vez com você no privado. O Jacinto Furtado de Mendonça, ele tinha uma certa ligação com a loja distintiva. Foi a primeira loja maçônica. Aí depois ela foi fechada, né, foi considerado crime, né, foi fechada, e até surgir a loja Comércio e Arte, eu encontrei alguma coisa numa fonte antiga sobre uma espécie de uma agremiação, Grêmio, no qual faziam parte o Gonçalves de Ledo, que eu sei que é tema da sua pesquisa, e o Jacinto Furtado de Mendonça também fazia parte. Só que é muito difícil encontrar informação do Jacinto Furtado de Mendonça. Do Gonçalves de Ledo já é uma figura mais conhecida. Então, como eu gosto de concluir uma informação, pelo menos com duas fontes primárias, para ter certeza, dar uma maior credibilidade, isso eu não coloquei à frente da minha pesquisa, mas eu encontrei uma fonte antiga que eles tinham uma relação, o Gonçalves de Ledo e o Jacinto Furtado de Mendonça. Eu ia responder o Dawson, se você me permitir. Foi importante ele falar o que aconteceu, porque pesquisa de campo não é fácil. Eu vou falar o que acontece. A gente pega carrapato, eu já passei carrapato até para o meu filho, a gente fica todo arrebentado. A gente tem risco de cobra. O pessoal sempre falava, cuidado com cobra, cuidado com cobra. Eu falei, eu não tenho medo de cobra não, só tenho medo de carrapato, e não é pouco não. Aí o que aconteceu agora, semana passada, você deve ter visto lá. Eu quase pisei numa cobra, fiquei os 4 dedos da cobra. Quase pisei, parei a perna no ar, fazendo pesquisa, entendeu? Mas o mais perigoso é a questão da segurança. A questão da segurança que o Dawson falou é muito perigoso. Sei que aconteceu com ele, já aconteceu comigo algumas vezes, eu não sei nem se eu posso falar aqui. Já teve casos que eu achei até que ia ser enterrado vivo no local, com os poceiros, ia ficar ali, ninguém nunca mais ia me achar. Então, olha uma coisa para você, que você não levou a sério, não. Eu fiz uma caminhada na Serra de Mato Grosso, aqui em Maricá, e eu levei cabeça de negro. Eu jogava nas trilhas para poder espantar as cobras, cara. Não é brincadeira, não. Você pode... Eu fui até o alto da Serra do Mato Grosso, num caminho lá que atravessava, era um caminho indígena, um caminho de preservação indígena. Eu tenho até as fotos lá, guardadas, né? Mas eu jogava a cabeça de negro. A menina da fazenda falava para mim, leva a cabeça de negro que a gente vai ter que
se livrar das cobras. É verdade, aquilo não foi brincadeira minha, não. Nessa vez, eu e dois companheiros estavam conversando alto, rindo, brincando. A gente tem até aquela sensação de que vai afastar a cobra, mas eu não sei o que aconteceu, porque essa cobra era dona do pedaço. Ela não saía, a gente até tacou umas pedrinhas para ver se contava ela para passar, e ela não saía. Eu quase sofri um acidente. Depois de alguns anos andando no mato, eu nunca tinha visto uma cobra, nunca. Mas, não sei se foi devido ao horário, ao local, estava fazendo ali aquela estrada da Serra da Calçada. Eu lembro até que no relato do Thomas Ender, ele teve um companheiro que foi picado de cobra naquele caminho. Só não sei se foi na mesma altura, eu acho que era mais lá para as bandas, chegando no Rio Piraí, mas é uma região que tem muita cobra. Eu já entrei em umas ruínas lá no meio do mato, assim que às vezes eu chego em casa até me arrependo. Acho que eu tô passa do limite. Eu fazia muita pesquisa sozinho aí, muitos anos. Eu não conhecia muita gente, né? Aí na internet eu fui conhecendo algumas pessoas, embora não conheça pessoalmente, mas as primeiras pessoas a conhecer, acho que foi em grupos, foi o João Antônio Vieira, também acompanhava o trabalho dele e do David, que eu sei que é o trabalho, é o mesmo tipo de trabalho, só que nessa outra região. Mas aí tive a felicidade de conhecer outras pessoas recentemente, aí eu tenho acompanhado. Pela questão da segurança é muito bom e a pesquisa flui mais. O coletivo ele é sempre melhor. A coisa flui mais, entendeu? O Amauri tem me ajudado bastante, tem muito conhecimento. Tem uns amigos também aqui da Baixada que eu tenho convidado, tem me ajudado bastante. Mas a questão da segurança, o Dalcio falou, é muito mais sério do que a gente imagina. Eu já sofri até ameaça já no privado por ter fotografado um determinado lugar que eu não posso falar e aconteceu uma situação depois, entendeu? E as pesquisas, a gente não tem apoio, a gente não ganha nada, o custo é alto. Você vai fazer, eu sair daqui do subúrbio, às vezes vou dirigir aí 100 e poucos quilômetros para ir para voltar. O custo disso, alimentação, tempo, eu estava fazendo isso aí 3 vezes por semana. Era um custo altíssimo. Se somava tudo, era um valor exorbitante. Eu puxei um pouco o freio, porque a gente não tem apoio. Felizmente, a gente faz por amor, né? Faz por amor. Hugo, deixa eu falar com você. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho que você está realizando. Meu nome é Udebran. Parabéns por esse trabalho, que você não esmoreça, continue firme, é um trabalho importante. O resultado dele é interessante. E, por certo, você está deixando uma marca com o que você está fazendo. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você faz, ou já fez, ou pretende fazer prospecção em algum desses lugares que você encontrou? Por exemplo, aquele cemitério onde está o Marquês, lá o túmulo do Marquês. Ali deve ser uma área interessante. Você já fez alguma atividade desse tipo, alguma prospecção? Sei lá, um detector de metais, alguma coisa assim? Então, eu nunca trabalhei com detector de metais e sou até um pouco contra, porque a gente não pode vasculhar um sítio arqueológico, embora sejam locais que nem eram conhecidos, não são tombados, a gente não pode. Mas eu vou ser sincero para você, eu teve uma pesquisa recente, como era um local desconhecido, é um morro que está sendo arrasado, uma região perigosa da Baixada, eu pensei em levar, porque eu não consegui, a pessoa que me emprestar lá me prestou. Eu estava correndo contra o tempo, o morro estava sendo arrasado, então até para frisar a dificuldade da pesquisa, eu estava indo lá praticamente de 10 dias, eu pedi para alguém lá, as máquinas já chegaram onde? Quando a gente viu que estava chegando no topo do morro, que é onde tinha as informações que existia uma capela, aí, agora a gente vai, Aí, como eu sabia do risco de não encontrar nada, só encontramos alguns fragmentos de tijolo e de telha, aí nesse caso eu queria sim levar o detector de metal, porque eu acreditava que 3, 4 dias depois, a gente foi no domingo, a obra não estava trabalhando, eu acreditava que depois
já não ia sobrar mais nada, entendeu? Aí eu pensei em levar, mas eu nunca trabalhei, não. Porque tudo que a gente conta no solo pertence à União, né? A gente encontrando, a gente deve informar algum órgão, ao Ministério Público, mas em alguns casos eu vou ser sincero para vocês, eu não seria santo, não. Quando eu sei que se você informar não vai ter uma evolução, a gente acaba adiantando o trabalho deles. Não aconteceu ainda, mas pode ser que um dia eu utilize desse recurso. Eu estou perguntando isso não é para recriminar, não. É porque, às vezes, em determinado contexto, talvez seja uma alternativa que você tenha até para preservar a história do local, porque acaba se perdendo definitivamente, né? Então, por exemplo, essa situação que você acabou de contar, agora já era. E não adianta você achar alguma coisa fora do contexto, que a importância histórica disso ela vai ficar muito mitigada, né? Esse local, embora eu tenha concluído que era ali realmente o local, eu já sabia. Os mapas eles não mentem. Mas eu acho que o indício não tinha corpo para você formar o Ministério Público, vamos supor, o Unifam. Eu fui com esse objetivo, mas eu cheguei à conclusão que eu não tinha assim, não tinha coisa suficiente para fazer isso. Eu não tinha feito. Não sei do que ia dar, né? Porque é uma área perigosa, muito perigosa, mas eu não sei do que ia dar. Mas o objetivo realmente era esse. Embora esse não é o meu trabalho é pesquisar, tentar descobrir, escrever artigo, entendeu? Não sou arqueólogo, não domino. Eu vou falar uma coisa para David e para vocês. Tem que regulamentar essa questão da prospecção, porque essa questão é com o arqueólogo. O arqueólogo do grupo aí é o Juber e o Cláudio. Tem que regulamentar isso, porque há uma necessidade de fazer prospecção nessas áreas. Você vai num local, você não pode fazer prospecção. O Instituto, eu tenho um detector, entendeu? Mas é aquele negócio, quando é que você pode publicar tudo aquilo que você achou? Eu não tenho como publicar. Então, não tem como mostrar o que eu achei. Então, o Instituto tem que fazer essa regulamentação para que as pessoas, por exemplo, esse rapaz, né, o Delfim, ele já foi em vários locais e não teve oportunidade, né, legal de fazer a prospecção através de uma coisa que é viável, cara. Então, infelizmente, a gente não tem uma base jurídica para isso. Né? A gente tem que ter uma regulamentação para isso. Quem faz isso? É o arqueólogo. Quem pode fazer isso é o arqueólogo, cara. Sérgio, essa questão de arqueologia, essas questões todas, é uma questão muito delicada com relação à legislação federal, né? É uma coisa que a gente precisa discutir em torno de Brasil. Miguel, você quer fazer alguma fala? Você levantou o dedinho aí? Pode abrir seu microfone se você quiser ir falar. David, se você me permitir, eu queria fazer só mais um comentário sobre a questão do detector. Acabou que eu não estava muito confortável para falar, mas depois que engrena... Não, só lembrar que a reunião está gravada, tá, gente? Tá. O que acontece? Essa questão do detector, eu tenho até evitado de colocar algumas localizações de pesquisa, entendeu? Porque são muitas pesquisas. E teve alguns casos que eu fiquei sabendo que algumas pessoas acompanham os grupos de história, não só as minhas pesquisas, mas outras pesquisas. Elas acompanham o pessoal que faz detectorismo e vai lá depois e destrói o sítio arqueológico. Então, eu colocava a localização exata, mas já tem muito tempo que eu não coloco, porque
algumas pessoas com interesse de encontrar alguma moeda, acha que vai encontrar alguma relíquia, que vai encontrar ouro, entendeu? Então eu não coloco mais. Nos meus últimos artigos eu coloco assim uma localização assim um pouco genérica. Então o cara vai ter que andar no mato ali 1 quilômetro, entendeu? E sobre essa questão só por favor ou contra, eu não me sinto assim, não tenho propriedade para responder, entendeu? Infelizmente não é a minha área, não tenho propriedade para responder. Então, Hugo, uma das problemáticas dessa questão é isso mesmo. Até no site do IFAM, na questão arqueológica, quem teria mais propriedade para falar isso era o Cláudio ou o Gilbert, né? Mas eles infelizmente não estão aqui na sessão. É o que você falou, né? Uma das questões da procura, por exemplo, o João não comentou, quando ele foi fazer pesquisa nas ruínas da Capela do Sumidouro, que era um engenho do Sumidouro aqui em Itaboraí, onde o Joaquim Gonçalves Ledo faleceu, né? Depois queimou toda a documentação que ele escreveu sobre o processo de independência. Foi uma área muito remexida, né? Então, nem todo mundo que acompanha, igual aqui no Instituto, quando a gente começou. Muita gente acompanha o nosso trabalho, mas as pessoas não curtem, não comentam e acompanham as nossas pesquisas, né? Ou como já aconteceu com você também, né? Plagiam trabalhos nossos, né? Sim. Fotografias, textos, não citam, não façam comentários. Mas essa questão da arqueologia é muito complicada justamente por causa disso. Por exemplo, no próprio site do IFAM, eles não dão coordenada dos sítios arqueológicos, porque, como de modo geral a população brasileira, tem moeda antiga, tem ouro antigo, tem não sei o quê, né? Muita gente fica ressabiada e ou que não quer comentar onde é que estão os locais históricos, né? Ou querem se aproveitar dessas pesquisas como a sua e dos outros institutos, outros pesquisadores aí que a gente tem amizade, justamente para destruir esses sítios arqueológicos, né? Por isso é uma problemática essa questão da arqueologia. Eu estou entendendo a posição do Sérgio, mas esse outro lado também deixa as instituições um pouco assustadas. Mais alguém quer fazer algum comentário para a gente seguir, para a gente também não demandar muito a sessão? Já estamos com 1h21. Só ainda com relação a esse assunto, é porque, de fato, é uma coisa, é um dilema em relação a isso, fazer ou não fazer, procurar ou não procurar. O Dalso, por exemplo, Dalso está aí, Dalso? Não, já teve que sair. O Dalso tem uma história, uma situação lá na Fazenda dos Duques, né, de que certa vez ele constatou que alguém foi lá e fez uma escavação e tirou algo muito grande. Ele voltou depois, parece que no dia seguinte, e o buraco deixado pelo grupo que foi buscar não sabe-se o quê, era um buraco relativamente grande. Alguma coisa foi retirada dali, ele não sabe se tinha relação ou não com a história da fazenda, do solar dos Duques, mas perdeu-se, né? Primeiro porque, claro, não se sabe exatamente o que é, mas se tivesse alguma coisa relacionada, ficou perdida para sempre, né? Verdade, Delbrando. Eu, A Mauri, com a palavra? eu acredito que, no caso do Hugo, ele jamais deve pensar em usar um detetor, porque a pesquisa dele é muito ampla. Ele atinge regiões, ele vai de localidade para localidade. Se ele for catar alguma coisa no fundo de um cemitério, ele perdeu meia vida. Se houver uma necessidade maior de se buscar resquícios em determinado local, não sei o que, aí vai ser outra coisa. É uma outra situação. O detetor, ele é muito limitador da ação. Você fica ali, aquilo não é que você chegou assim na coisa e descobriu, varreu 1 quilômetro quadrado em um dia. Não. Você fica dias ali naquilo. Vai um pouquinho, vai para ali, vai para cá. Você vai por suposições. Então, eu acho que no caso do Hugo seria muita perda de tempo. Ele jamais teria feito o que ele fez até agora se ele estivesse usando detetores de metais. Eu acho que ele está certíssimo, né, em evitar esse recurso, e a legislação é clara. Se houver necessidade, ele, olha, tem possibilidade de ter alguma coisa lá enterrada, ele abre processo no IFAM, chama o Gilbert, chama
prados, chama os arqueólogos, né? E vão fazer o trabalho. É muito pesado, é muita coisa para se varrer, e acaba ficando uma história curta, né? A história do Hugo é longa, assim, tem um horizonte longo, sabe? É para tela grande, não é para TV. Não sei se vocês entenderam a minha posição. Sim, entendemos. Cris, se você puder, que você já sair, tudo bem, tá? Algumas pessoas já estão saindo, Hugo, não é desprestigiando não, porque a gente já estendeu um pouquinho da nossa programação normal, porque justamente o papo está rendendo um papo que, né, um assunto, na verdade, né, que agrada a todos, né, instiga o que você falou. Um dos nossos trabalhos aqui é justamente esse trabalho de desenvolver na população, despertar o sentimento de pertencimento, né? Um dos problemas que a gente já vê aí nessas grandes metrópoles, por exemplo, a área metropolitana do Rio, São Gonçalo e Itaboraí aqui, com o advento do Comperj, é justamente essa perda, né, dessas memórias, desse sentimento de pertencimento, que é justamente o que você falou, por exemplo, aquele marco lá do obelisco do senador, né? Ele vai perdendo, a população sabe que aquilo de certa forma é importante, né? Mas essa questão até patrimonial da conservação, as técnicas de conservação do mármore, essas questões todas, a população, de modo geral, vai perdendo isso. Então, um dos nossos trabalhos, né, enquanto instituto, é justamente esse, né? Criar esse sentimento de pertencimento em quem está chegando agora, nas próximas gerações, né? A gente está formando novos militantes do patrimônio, né? Por exemplo, a gente tem o Miguel aqui, que estava aqui na reunião, acabou de sair, não sei porquê, né? Mas é um tipo de combustível, né, que dá às pessoas mais velhas, justamente assim, as próximas gerações estão se preocupando, né? Não são todos, né? Mas esse é um trabalho para mim, como você falou, né? O poder público. Eu já tive a oportunidade de passar pela máquina pública, sei da falta de zelo, principalmente com o patrimônio cultural. Não é de governos, é de várias gestões, né? É justamente por isso, porque a política é reflexo da sociedade. Se nossa sociedade não valoriza o patrimônio, né, cabe a nós, né, contagiar outros, né? Por exemplo, aqui tem várias pessoas, arquitetos, bibliotecários, pesquisadores, curiosos, né, não desmerecendo hierarquicamente ninguém, né, mas todo mundo aqui, um agrega o trabalho do outro, né? Justamente o que você falou. Hoje a sua pesquisa, ela vem agregar um valor não só para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Você está com alcance hoje, né, além das instituições, né, é chegar na ponta, né, da população que não tem um ensino médio, às vezes, não tem um ensino superior, é despertar esse sentimento de pertencimento e não ficar restrito só à academia, né, à faculdade. Por mais que a gente tenha aqui pesquisadores de alto gabarito, como o professor Rui, professor Paulo Quinaus, o professor Rui, por exemplo, é professor de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Paulo Quinaus, professor da UF, Universidade Federal Fluminense. Agrega um valor também, mas o seu trabalho, por exemplo, agrega também valor até para a academia também, né? Porque às vezes você vai no local que às vezes o pesquisador, né, profissional não tem oportunidade. Às vezes você deixa muito pesquisador aí com inveja, vou ser sincero com você, porque você vai em determinados locais, como aconteceu com a gente aqui, né? Essa mescla de vaidade que existe da máquina humana, né? É da natureza, né? Mas um trabalho bacana, você está de parabéns, né? Repito, algumas pessoas aqui tiveram que sair, mas deixaram em box aqui os agradecimentos pela sua palestra. É o que você falou, você não estava nervoso, primeira vez que fala em público, mas você foi perfeito. A palestra está de parabéns. Renata, quer fazer alguma colocação? Antônio, Cecília, Rui, Rubinho? Alô, gente. Eu acho bacana, rapidinho, só para falar rapidinho. Boa noite, parabéns, Hugo. Prazer te conhecer. O que eu acho bacana perceber, né, é o amor, o encantamento que ele tem pela pesquisa, né? E é uma coisa assim viciante, né? É uma coisa assim que a gente tem vontade de buscar cada vez mais, né? E quando a gente encontra uma peça que se encaixa na nossa história, no que a gente precisa completar, nossa, é uma sensação muito boa. E então eu quero te parabenizar, Hugo, e continua, assim, não desanima por nada não, sabe? É tudo muito difícil mesmo, a gente sabe, eu também trabalho no serviço público, já cansei de me decepcionar, de ficar triste,
por causa da falta de condições, sempre tirei tudo do meu bolso, mas a gente não pode desanimar, porque a gente tem um ideal e a gente tem que continuar, tá bom? Conta com a gente aqui, né? Só, pessoal, a gente já estendeu um pouquinho o link, nós temos 10 minutos ainda, eu vou passar a palavra para o Zé Luiz, depois para o Souza também da numismática. Você falou essa questão de moedas, vamos falar agora também, que ele falou no começo. Um campo da pesquisa também que ajuda o pesquisador, o historiador, o arqueólogo. Por exemplo, lá nas ruínas do convento de São Boaventura, a Maria Beltrão, por exemplo, ela lançou um livro só de moedas encontradas nesse sítio. Então, esse campo da numismática também colabora muita coisa para... É um livro que João gosta muito, né, João? Vem colaborar, né, corroborar, na verdade, o trabalho do historiador, né, do pesquisador de modo geral. Então, Zé, passa a palavra para você. Eu posso falar? Pode, a palavra é sua. Sim. O Hugo está de parabéns, a gente acompanha o trabalho dele há muito tempo, né? E ele soube somar valor. Agora que se uniu mais ao nosso grupo, né, Hugo? Participamos esse fim de semana, na sexta-feira, do bicentenário da Estrada do Comércio, e ele viu, nas conversas dos bastidores, o quanto agrega você conhecer outros pesquisadores, troca figura, as palestras que nós assistimos lá, como acrescentou a cada um as suas pesquisas, né, sobre a própria Estrada do Comércio. Então, isso é muito importante. Eu estava ouvindo o João Vieira falar, não tem tanto perigo assim, não. Xerém, aliás, Rio Douro, Santo Antônio, são lugares de roça hoje, né? E a SEDAI administra aquelas represas, pode-se marcar visita. O curioso é que no século passado, no século XX, no início do século XX, os trenzinhos da Rio Douro, às vezes lotavam 2 trens de passageiros, aos sábados e aos domingos, levando gente para visitar aquelas represas, fazer um piquenique, até um carnaval chegaram a fazer lá, sabe? Está tudo nos jornais do início do século. E hoje aquilo é um mistério, ninguém pensa que não pode ir lá, que eles não criam dificuldades. Temos que mudar esse tipo de ideia, de visão da coisa, né? Agora, essa questão, eu vou falar rápido, tem pouco tempo aí, né? Eu já tive a tristeza, em reunião depois com o Nealberto, o professor Nealberto, há 30 anos atrás, onde estávamos relacionando bens que poderiam ser tombados, né? E alguns não entraram na lista e tiveram suas fachadas destruídas pelos proprietários, quando souberam que estavam pesquisando por esse fim, com medo de ser tombado, achando que aquilo toma propriedade ou restringe. É um perigo. Eu tenho fotografias de edifícios aqui em Nova Iguaçu, fachadas belíssimas, que foram destruídas pelos próprios donos, preocupados com essa ideia da história, que o troço vale muito, né? Ele quer vender aquilo, ele quer especular com aquele patrimônio, e o tombamento engessaria nesse aspecto econômico, né? Então é um problema seríssimo, cara. A gente tem que pensar muito, mudar essa mentalidade. Educação cultural e patrimonial é tudo para mudar tudo isso, né? David, eu quero agradecer aí, tá? As palavras aí da Renata, do Zé Luiz, aí, um encorajamento, tá? Queria mandar também um abraço para um amigo que eu convidei, que está aí presente na live, o professor Antônio Alexandre Lopes, que é um grande amigo que eu fiz nesse período de pesquisa. Queria mandar um abraço para ele, mandar um abraço para o Mauri, pessoal do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu, tá? Um abraço para todos, né? Não posso esquecer de ninguém que está presente aqui. Tem uma pergunta aqui no chat, não sei se vai dar tempo de responder, mas vou tentar ser breve, da Daniela. Ela perguntou qual é a relação do engenho com a cidade de Mesquita. Eu não sei qual engenho que ela está falando. Provavelmente ela está falando do engenho da Cachoeira. Se for o engenho da Cachoeira. Só um instantinho, na verdade, Daniela é a mãe do Miguel. É porque, como ele tem 11 anos de idade, ele usa o e-mail da mãe. Ah, sim. Tá bom? Então, a cidade... mesmo que... Então, eu tenho um artigo sobre esse engenho lá na minha página. Se você chegar lá na página e botar na lupa de pesquisa, você bota lá Mesquita, vai aparecer esse artigo. Esse artigo é um dos meus preferidos. Entendeu? O município de Mesquita é localizado basicamente onde era o engenho da Cachoeira. Sim, nasci lá. Então, a pergunta dele é muito boa.
vou dar um pouco, dela vai surgir um exemplo. Eu fiz uma pesquisa do Engenho da Cachoeira, concluí. Aí 2 anos depois eu falei, vou voltar lá. O negócio não rendeu muito não. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma edificação onde era a capela do engenho. Eu consegui entrar, tirei a fotografia, que estava muito descaracterizada, mas a posição e a espessura das paredes denunciavam que era capela. Aí eu fiz um trabalho de sobreposição de fotos, porque não basta, às vezes, a sobreposição de mapas, fiz a sobreposição de fotos. Tirei uma foto num ângulo que eu acreditava que o fotógrafo da imagem antiga do engenho tirou e fiz a sobreposição e bateu. E eu consegui entrar lá. Fui até de uma forma despretensiosa, estava em Nilópolis, lá na casa de familiar da minha esposa. Falei, vou dar um pulo lá. E aí consegui entrar e fotografei. E foi bem interessante. O Engenho da Cachoeira, ele pertenceu ao Manuel Corrêa Vasques. Falam que a literatura diz que a origem do Engenho da Cachoeira é o Engenho da Machão-Bomba. Claro, sem desmerecer o trabalho de ninguém, recorrendo aos registros antigos, eu consegui descobrir que a origem dos 2 engenhos, na verdade, era o João Álvares Pereira, que foi o dono do Engenho de São Mateus, que é Nilópolis. Ele era dono de tudo aquilo. Aí depois que surgiu o Engenho da Machão-Bomba, então depois que surgiu o Engenho da Cachoeira. Então, na verdade, a origem está no João Álvares Pereira, que ele recebeu aquele engenho, ou comprou, isso não está claro na pesquisa, porque ficou uma lacuna, mas era a área que pertencia à Sesmaria do Manuel Gomes e o Diogo de Montarroio. Então, depois passou para ele, João Álvares Pereira. Então, a origem do Engenho da Cachoeira, na minha concepção, nas terras do Engenho de São Mateus. Essa pesquisa eu gostei muito. É uma área de pesquisa até do meu amigo Antônio Alexandre Lopes, que ele também pesquisa, que era freguesia de São João de Meriti. Entendeu? Aí foi até interessante ele perguntar. Aí ele pode ir lá próximo ao Tênis Clube de Mesquita, ficava em frente. Ele vai ver uma casinha lá que hoje é um escritório de advocacia, ali é onde era a capela do engenho. Toda descaracterizada. E na outra esquina, do outro lado da rua, tem onde era o paiol do engenho. Tem umas ruínas onde tem uma vegetação, é bem interessante. Ele pode fazer a visita lá. Andar por dentro do engenho, né? O centro da cidade é o engenho. Obrigada. Gente, eu já vou encerrar a sessão. Eu vou conseguir dar a palavra a quem mais. Cecília, Rui, Antônio e Souza não falaram ainda. Estela também já mandou um agradecimento para você, professora Estela, pedagoga de São Gonçalo. A gente já está com uns 3 minutinhos para acabar. Eu vou conceder a palavra a Cecília, Rui, Antônio, Souza, se quiser. Para a gente já dar encerramento, já vai para 1 minuto e 38. Quem gostaria de falar? Ô, David. Oi, Rubinho. Fala. Oi, boa noite. Parabéns, Hugo. É um assunto que eu me interesso muito. Tá? Aqui em Niterói nós temos 6 cemitérios. Então eu tinha mania de ir nos velórios e sempre olhava um túmulozinho assim, um ossáriozinho no cantinho. Aí eu ficava curioso. Aí eu fui lá ver, eu sinto alegria de ver, era o túmulo do governador Francisco Portela, do século XIX, né? Então eu vejo esse interesse, parabéns pelo seu trabalho também. Aquela enchente que você falou na Serra das Araras, né? Uma vez eu vi um relatório, a pessoa explicando também, foi tão grande, é como virasse um balde d'água de uma vez só, o que aconteceu ali na Serra das Araras em 1967. Parabéns por tudo e que Jesus te abençoe grandemente. Hugo, antes de responder, a chamada já vai acabar. Eu vou deixar as últimas palavras com você, já encerrando a sessão. Você pode se despedir, tá bom? Tá bom. Eu vou deixar aqui no chat, David, se você me permitir, o meu WhatsApp, se alguém quiser